Eu sou Eduardo Barbosa de Souza, sou médico otorrinolaringologista. O livro... Fala o nome do livro todo. O nome do livro é Entre a Fé e o Milagre, o meu encontro com Satya Sai Baba. Eu, em 2010, lá na Índia, ao conversar com Swami, eu tive a inspiração de escrever esse livro. Mas durante anos eu não escrevi nada. Fiquei sempre relutando e passando para diante. Agora, em janeiro de 2025, dia 14, eu tive alguns problemas de saúde seríssimos e eu fiquei agora, a partir do dia 3 de março de 2025, eu fiquei praticamente sem falar por algumas consequências da Covid e eu, como médico otorrinolaringologista, perdi a voz. Então, durante o tratamento da cura do silêncio da minha voz, do meu ser, eu comecei a colocar em dia o livro que eu me inspirei em 2010. Então esse livro relata o que eu queria falar nos últimos 15 anos e eu posso deixar bem claro que Swami Satya Sai Baba fez vários milagres em minha vida. Esses milagres são contados no livro. Um deles foi o primeiro, quando eu tive arritmia cardíaca e que eu estava muito mal e Swami apareceu na minha casa mais ou menos alguns 15 dias depois, que eu estava passando mal, e aí essa doença foi revertida por completo com a orientação de Swami e com o milagre de Sai Baba na minha vida. Sairam, esse livro foi lançado ontem, dia 2 de maio de 2025, aqui num congresso SAI, na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. E para mim foi muita emoção esse lançamento, porque esse livro, toda a renda arrecadada vai para a Fundação SAI e isso é muito importante porque vai inspirar muitos devotos e não devotos a poder fazer o bem sem pensar em quem e colocar em prática também o amor do servir ao próximo com PAN, que é o Programa de Acampamento Médico, e também poder enxergar os milagres que Swami faz em suas vidas. Sairam. Muito obrigada pela entrevista. Meu nome é Adriana Silveira, eu sou médica em Salvador, Bahia. Falar de Swami é sempre falar de um lugar muito especial. E essa minha ida lá à Índia, no Guru Purnima, foi um momento assim muito, muito, muito especial. Porque cada experiência, cada minuto, cada momento que a gente vai lá no Darshan, a gente recebe uma graça, É um conjunto de pequenas graças que a gente vai recebendo. E estar diante de Baba, ver Sai Baba, mexe muito dentro de nós, mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com a nossa fé, mexe de forma muito profunda. E eu percebi nesse momento que todos estavam muito entusiasmados pela ideia de cantar para Swami, de passar essa mensagem de amor, de agradecimento por tudo que ele foi e continua sempre sendo em nossas vidas. E foi um momento muito especial. Eu comentei, inclusive aqui com alguns amigos, que uma lembrança que nunca saiu da minha cabeça, de Sai Baba, em um dos darshans, quando ninguém achava que ele fosse mais aparecer, já no finalzinho da cerimônia devocional, ele apareceu, e ele veio em direção naquele corredor das mulheres, e nesse momento tinha uma criança que estava com a mãe, e essa criança, ela saiu correndo em direção a Baba, e nesse momento as servas foram atrás dessa criança, dessa menininha, e ela queria ir ao encontro de Swami, e as servas foram para poder conter aquela criança, porque ela conseguiu passar ali daquela barreira das cordas que tinham, para Sai Baba passar. E Baba fez um aceno com a cabeça, daquele jeitinho dele, e dizendo, sinalizando para as servas que parassem, não deixassem
não impedissem aquela criança de chegar até ele. E foi muito lindo, porque quando a criança chegou até ele, ele fez um gesto com a mão e ele materializou uma flor, né, para essa criança, para essa menininha, assim, diante de mim. Essa lembrança ficou eternizada, assim, na minha vida, e em todos os momentos que eu preciso me transportar para o meu lugar seguro, para um lugar onde renove a minha fé, eu me lembro desse momento em que ele materializou essa flor, e aquilo para mim representou a esperança, né? A esperança de que ele sempre vai estar conosco em qualquer momento, em qualquer ocasião. E, enfim, Sairam. Um pouquinho rouco, que eu fiquei 3 meses doente. Vou começar a trabalhar na próxima quarta-feira. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E eu fiquei 2 meses sem falar nada. Eu sou médico otorrinolaringologista. Imagine. Eu tive uma situação muito delicada, suspeita também de tumor de laringe, que não era tumor, na realidade tinha uma lesão de leucoplasia, e eu, confiando em Sai-Baba, mudou para uma lesão de um pólipo bem grande na corda vocal, totalmente cirúrgico, indicado pelos outros médicos otorrinos da minha equipe, até de São Paulo, e eu, muita fé, cantando mantra, ficando os 2 meses diretamente na sala de Sai-Baba. Gradativamente esse pólipo foi diminuindo, e eu comecei a falar semana passada. Então, um depoimento de uma realidade, e depois, no final desse vídeo, vocês vão ter um lançamento desse livro. Nesses 2 meses eu escrevi esse livro, Entre a Fé e o Milagre, o meu encontro com Sai-Baba. E no final do último capítulo, tem um capítulo muito interessante. O silêncio que cura. Ficar 2 meses sem falar nada não foi fácil. Ainda mais uma pessoa que é um coordenador de uma residência médica, das obras sociais Mandus. Eu dependo da voz, coordeno 60 e poucos médicos otorrinos, onde atendemos hoje em dia 18 mil consultas mês no estado da Bahia. E eu fiquei 2 meses em casa, com o apoio de minha esposa, que é médica otorrino, largou tudo. Eu falei, eu vou passar meu aniversário e comemorar num congresso SAI. Então, é um milagre, mais uma vez, estar essa palavra na minha vida.